Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 5, A Verdade Absoluta. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Sábado, ler com oração 2 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. A comissão dos apóstolos. Hoje daremos continuidade ao assunto de como reconhecer o enviado do Senhor. No livro de Atos lemos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Capítulo 2, versículo 22. Deus Pai confirma seu enviado. É o próprio Pai quem faz toda a obra, pois homem algum conseguiria realizá-la. Os apóstolos têm a comissão de pregar o Evangelho e levantar igrejas, pois receberam a autoridade do Senhor para edificá-las. 2 Coríntios 10, 8 diz: Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Paulo tinha autoridade para edificar igrejas. Após realizar o trabalho de levantar igrejas, os apóstolos entregam a administração local aos presbíteros. Alguns, entretanto, pensam erradamente que os apóstolos não podem interferir na administração das igrejas. A direção espiritual é dada pelos apóstolos. A administração local cuida das coisas práticas. O apóstolo não se ocupará com aluguel de local de reuniões, contas de luz, etc., mas com a direção espiritual de todas as igrejas, porque ele tem autoridade para edificá-las. Ele tem autoridade para interferir quando a direção espiritual de uma igreja estiver errada. Ele tem autoridade para edificar, mas nunca para destruir. Por exemplo, Paulo, após deixar a prisão domiciliar em Roma, escreveu para Timóteo, seu filho na fé: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Paulo estava interferindo na igreja em Éfeso. Portanto, um apóstolo tem autoridade para interferir na administração de uma igreja. Os profetas, por sua vez, são aqueles que falam por Deus. Há vários níveis de profetas, conforme lemos, e disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que habitavam sobre a terra. Números 12, versículos 2 e 3. Arão e Miriam, que eram os dois irmãos mais velhos de Moisés, acharam um suposto erro nele. Ao falar, expuseram sua queixa, revelando insatisfação no coração. Arão era mais eloquente do que Moisés. Depois de 40 anos no deserto, Moisés ficou pesado de língua e de boca. Por isso rogou a Deus que lhe desse seu irmão Arão por boca. Arão tinha eloquência, mas só falava aquilo que provinha de Deus para Moisés. Ambos eram profetas, mas Moisés era o profeta. Continuando em Números, o Senhor disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Capítulo 12, versículo 6. O Senhor é quem dá visões e em sonhos fala com o profeta. Esse é um profeta de determinado nível. Porém o Senhor diz: Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Versículos 7 e 8. No tempo de Paulo ocorria a mesma coisa. Ele era claramente usado por Deus, como sua boca, como seu profeta. Deus revelava seus mistérios por intermédio dele. O problema foi que houve muita concorrência com o falar do apóstolo. Os judaizantes distraíam os irmãos da igreja com coisas do judaísmo. Outros se voltavam para a filosofia grega e tentavam introduzir o gnosticismo na igreja. Também havia outro grupo que tentava introduzir uma linha mística na igreja. Depois, no tempo de João, a tendência para heresias ficou muito forte. Nestes últimos anos, temos visto o Senhor agir por meio de sua palavra entre nós. Lembremo-nos do testemunho dos Tessalonicenses, que reconheceram que a palavra que Paulo falava era a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. A palavra que o profeta de Deus proferir deve cumprir-se. Se não se cumprir, o que foi dito não é a palavra de Deus. Pergunta de hoje: como distinguir um profeta verdadeiro de um falso? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.